Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos do local habitual, Rádio Savana 100.2. É um programa que pode escutar também diferido nesta rádio aos sábados às 12, domingo às 21, mas também ver na televisão independente de Moçambique aos domingos, terças, também quinta-feira às 21 horas. Continuamos a recorrer às tecnologias de informação. Fernando Lima continua fora. Boa noite, Fernando Lima. Como é que vai desse lado? Boa noite. Tudo nos conformes. Claro que isto não sei se viola os direitos dos trabalhadores, de uma pessoa ter que trabalhar nas férias, mas dar informação e trocar impressões para os nossos telespectadores e ouvintes é sempre um prazer. E em última análise, dá para dar uma facadinha nos direitos dos trabalhadores. Muito bem, Fernando Lima, este é um programa onde vamos olhar para o caso que envolve o Banco de Moçambique e o presidente do Conselho Executivo, da Comissão Executiva do BCI, e também vamos olhar para a reestruturação da dívida de Matum. Vamos também olhar para a campanha eleitoral que arranca amanhã e vamos fechar com o incontornável caso Manuel Chang. Mas para já, Fernando Lima, vamos ao seu fato de semana. Moçambique é o país pior qualificado no índice de Basileia. Bem, eu trago hoje mais um destes índices, desta feita é o índice de Basileia, que também tem como tema de fundo a questão da corrupção e onde Moçambique tem um ranking muito mau, ou seja, é o primeiro a contar do fim neste índice de corrupção. O índice de Basileia tem como fontes o Banco Mundial, o Fórum Económico Mundial, a Organização Transparência Internacional, portanto, 3 organizações com mérito e credenciais inquestionáveis, e consideram para 2019 que Moçambique teve um mau performance em matéria de corrupção, em matéria de lavagem de dinheiro, em matéria de tráfico de drogas e de pessoas. Portanto, tudo questões que nós conhecemos bem e que, no meu entender, devem funcionar como uma chamada de atenção para as autoridades. No momento em que se questionam muitas questões em relação à seriedade das autoridades moçambicanas, nomeadamente às autoridades de aplicação de lei e ordem e também às autoridades judiciais, não deixa de ser importante este tipo de índices virem nos lembrar, mais uma vez, que os nossos rankings internacionais são muito maus. Isto depois tem efeitos colaterais ou efeitos mesmo diretos sobre o país, porque afeta a nossa credibilidade internacional, a credibilidade das nossas autoridades e também a credibilidade dos próprios agentes económicos moçambicanos, que muitas vezes têm que recorrer ao exterior para apoiarem projetos em Moçambique. Portanto, a todos os níveis, isto são más notícias, mas o importante é registar estas questões e dar a volta por cima, nomeadamente haver mais ativismo em relação ao crime organizado, em relação à porosidade das nossas fronteiras. Em relação à corrupção, este índice não foge muito das conclusões do relatório do próprio governo com apoio do FMI, que foi recentemente divulgado. Exatamente, aliás, quase que parece um copy-paste um relatório do outro. Aliás, infelizmente para Moçambique, a maior parte desses relatórios toma como base relatórios similares, relatórios anteriores. E o que é mau para o país é que, em vez de melhorarmos, a situação de Moçambique ou se mantém estacionária ou piora nos seus índices, como é o caso deste índice de Basileia. Muito bem, Fernando, vamos ao primeiro tema que elencamos para este programa, que é
Este caso que envolve o Banco Central e também o PCE do BCI está a causar nervosismo e irritação nos setores econômicos e financeiros. Esta decisão do Banco de Moçambique de sancionar o presidente da Comissão Executiva do BCI, Paulo Sousa. A seção mais grave, Fernando Lima, é da inibição de exercer em órgãos sociais por 3 anos e uma multa de 200 mil meticais. Esta decisão, Fernando Lima, tem a marca do governador Rogério Santos Melo. Claro, claro que tem a marca do governador do Banco Central. Este tipo de sancionamentos não aconteceriam sem a sua aprovação. E também não é a primeira vez que o Banco de Moçambique mexe com estes gestores da banca. Recentemente tivemos os executivos da GAP, António Souto e Anabela Mucavel, e antes também foram os membros, os gestores do MOSA. Que mensagem é que o Banco Central pretende transmitir ao mercado? E essas decisões não colocam o mercado financeiro em agitação? Bem, eu penso que a atitude do governador do banco e do Banco Central em si, toda esta ação, as ações que foram aqui mencionadas e outras ações complementares, têm em vista disciplinar o mercado financeiro moçambicano, dado que há muitas críticas, ainda agora acabámos de falar da lavagem de dinheiro, e uma parte da lavagem de dinheiro muitas vezes faz com o apoio também de instituições financeiras baseadas em Moçambique. Portanto, é normal que o Banco Central reforce os seus mecanismos de controle sobre o sistema, sobre as instituições financeiras moçambicanas, para tentar melhorar a imagem dessas mesmas instituições. Agora, em termos práticos, não é essa a mensagem que passa, porque muitas vezes aquilo que é explicado ao público e aquilo que é explicado às próprias instituições financeiras tem algum caráter dúbio. Por exemplo, no caso vertente, Paulo de Sousa, claramente, se este assunto não ficar clarificado a seu favor, fica com uma mancha no seu currículo. Mas a vida continua, e certamente que, sendo um funcionário da Caixa Geral de Depósitos, a sua carreira profissional continuará num qualquer outro local. Aquilo que me parece mais complicado é, a mensagem que passa para outras instituições financeiras, para os órgãos sociais de outras instituições financeiras em Moçambique, e também para a própria instituição BCI, que neste momento, e eu sei que isto não reúne o consenso total, o BCI neste momento é o banco mais importante de Moçambique. As causas que são invocadas, também elas próprias são controversas. Então, o presidente da Comissão Executiva, participando numa outra empresa, mesmo na posição de também administrador central, portanto, da instituição que supervisionava ou que detinha as transações eletrónicas em Moçambique, agiu em situação de conflito de interesses. Eu, eventualmente, terei que rever os meus conhecimentos de direito e de outras práticas, nomeadamente de natureza ético-deontológica. Mas não me parece que um banco e um dirigente de um banco, atuando em causa própria, em benefício próprio e em defesa da sua própria instituição, esteja em situação de conflito de interesses quando procura os maiores benefícios, neste caso, atuando através da empresa das transações eletrónicas, os maiores benefícios para a sua instituição e para as instituições que deram corpo e que formaram esta empresa Interbancos para fazerem estas transações eletrónicas. Portanto,
do meu ponto de vista, e dando desde já o benefício da dúvida para outro tipo de interpretações, eu não vejo qualquer conflito de interesses entre a atividade desenvolvida por Paulo de Sousa no BCI e também, anteriormente, na Sociedade Interbancos. E aqui vamos entrar num domínio muito mais controverso, que é toda a especulação que está a ser levantada no mercado moçambicano em relação ao papel que Paulo de Sousa teve no recente apagão do sistema financeiro moçambicano, quando o contrato com a empresa BizFirst foi interrompido durante alguns dias. E nessa especulação de que Fernando Lima avançava, até que ponto é que o Paulo de Sousa não estará a pagar um preço demasiado alto? Porque recorde-se que o governador, nesta confusão toda, e o Paulo Sousa desempenhou um papel central na solução deste apagão, e o governador Zandamela terá saído um pouco humilhado nisto. Até que ponto é que isso não pode cair, estamos no campo da especulação, como uma espécie de vingança? À partida, muitas vezes, aquilo que parece à partida, é isso que dá a entender, uma vez que a argumentação de conflito de interesses me parece uma argumentação esfarrapada. Eu daria o benefício da dúvida caso existam outras situações, mas essas situações não são explicitadas pelo Banco de Moçambique no seu comunicado. Portanto, eu tenho que me cingir àquilo que é a comunicação do Banco de Moçambique, nomeadamente a questão de conflito de interesses. Ora, tendo como causa próxima o apagão que houve em novembro do ano passado, o papel central que Paulo Sousa teve nesta situação, uma vez que o BCI era o banco que mais prejudicado ficava. Mas era o banco que mais prejudicado ficava e via o seu direto concorrente a tirar partido disso, porque estava a funcionar em relação aos outros. Exato, mas é preciso também não esquecer que o acionista maioritário do BCI é a Caixa Geral de Depósitos. A Caixa Geral de Depósitos é um banco estatal português. Aliás, neste caso e no incidente do apagão, houve uma intervenção mais discreta do governo português, uma intervenção mais musculada do governo de Moçambique, para que esta situação fosse clarificada e, aliás, ao fim de alguns dias, foi atingido um acordo com a BizFirst e o sistema de transações eletrónicas foi restabelecido. Claro que Paulo de Sousa foi uma figura fundamental, mas também foi Tomás Salomão, enquanto presidente do Conselho de Administração do Standard Bank. Não sei se o próximo visado serão os elementos de topo no Standard Bank, mas para já o visado é Paulo de Sousa, aliás, uma figura que em meios governamentais é extremamente bem visto, a não ser que exista um processo obscuro que penalize Paulo de Sousa, mas a ter em conta a situação de choque e a situação de revolta que existe neste momento no setor financeiro moçambicano, não parece que haja outros problemas que não conseguimos descortinar com o executivo Paulo de Sousa. Aliás, como ao longo dos últimos meses nos tem sido dito por muitos executivos da banca moçambicana, há muito medo, e a palavra medo é-nos referida habitualmente, entre os executivos da banca moçambicana no seu papel com
o Banco de Moçambique. A não ser, e aí eu não penso que seja parte da agenda de Rogério Zandamela, que este atemorizar de figuras de topo da banca moçambicana visa privilegiar uma outra opção. Essa opção é aquela que o Partido Frelimo adora, que é ministros desempregados, executivos de topo que serviram nas empresas públicas ou que serviram no Conselho de Ministros dos governos do Partido Frelimo, sejam cooptados para ocupar lugares nos conselhos de administração desses mesmos bancos, sejam eles de capital maioritário estrangeiro ou não. Mas aí eu devo dizer que Rogério Zandamela não faz parte dessa agenda, uma vez que a sua posição é que, de facto, há demasiada influência político-partidária nas direções da banca moçambicana. O Banco de Moçambique acusa Paulo Sousa de conflitos de interesses. Porém, os críticos de Zandamela lembram que o governador não tem moral para falar de conflitos de interesses, porque ele mesmo decidiu entregar a Moza ao Coanha, enquanto era, na qualidade do governador do Banco de Moçambique e por inerência dessa função, PCA do Coanha. Em que é que ficamos, Fernando? Ora, aí está uma questão importante. Esse assunto, de algum modo, tem sido tacitamente empurrado para debaixo da carpete, porque se considera que mais importante que discutir conflitos de interesse, situações de conflitualidade entre o Fundo de Pensões e o Banco Central, o que era importante era encontrar-se uma solução para manter o Moza Banco a funcionar. Mas a questão está lá, mesmo nesta questão que o Banco de Moçambique vem agora levantar, a Comissão de Ética, eventualmente, terá que novamente se pronunciar sobre esse tipo de questões, nomeadamente sobre uma questão que nunca ficou totalmente clarificada, nomeadamente a ligação do governador Zandamela ao Fundo de Pensões do Banco de Moçambique. E o Paulo Sousa vai recorrer? Acha que terá a mesma sorte que tiveram os gestores do Moza quando o PGR absteve-se de acusar? Aliás, este posicionamento da PGR foi visto em alguns setores como mais uma humilhação para o governador. Bem, eu não estou na pele, não estou na pele de quem vai arguir o caso, mas penso que há todo um potencial para ilibar Paulo de Sousa de qualquer situação de conflitualidade. A questão de fundo não é o ilibar Paulo de Sousa, porque a imagem que fica é que houve uma situação irregular e, não obstante a situação irregular ter sido parcialmente corrigida, a mancha fica lá. Olhemos para o caso de Ibrahim, que serviu na direção do BCI, do Moza Banco, e anteriormente foi um diretor de topo do Ministério das Finanças. Não obstante a Procuradoria-Geral da República se ter abstido de o acusar de qualquer ilícito, a mancha ficou lá. E, portanto, não é simpático para Ibrahim ter este grande ponto de interrogação que foi trazido à praça pública pelo próprio governador do Banco de Moçambique. Claro que tem a satisfação de ter sido afastado de qualquer ilícito, mas tem também o desconforto de uma larga carreira de gestor, quer de gestor público, quer de gestor do setor
do setor privado e muitas vezes as suas funções no setor privado se confundiram com funções relacionadas com o setor público, quer quando estava na Ernst Young, quer na direção dos dois bancos já mencionados, e, portanto, é muito desconfortável. E, sobretudo, e não quero voltar a repetir, é uma mensagem negativa que é passada para o setor financeiro, não obstante eu estar de acordo com o governador do Banco de Moçambique, que é preciso haver disciplina no setor, que compete ao Banco de Moçambique impor essa disciplina, mas essa disciplina de mercado não pode ser imposta a todo custo e, usando uma expressão de gíria popular, não pagando o justo pelo pecador. Os acionistas do banco, nomeadamente a Caixa Geral de Depósito e também o BPI, sublinharam que a instituição não é parte deste processo e também dizem que foram informados de que o visado irá recorrer. Esta posição dúbia, o que é que lhe parece? Bem, eu penso que isto se insere num aspecto que, ao de leve, eu tinha referenciado antes. A Caixa Geral de Depósitos não é um acionista qualquer, é um acionista ligado ao governo de Portugal. Portugal tem grandes interesses em Moçambique. Há um relacionamento ótimo entre Moçambique e Portugal e a última coisa que o governo português gostaria que acontecesse é que um incidente com um gestor de topo de um banco participado por uma instituição portuguesa afetasse as relações entre os dois países. Estou certo que a Caixa e o BPI, os dois acionistas do BCI, vão dar todo o apoio ao Paulo de Sousa, mas me parece que esta posição pública dos dois acionistas é um bocadinho uma posição de Pôncio Pilatos, lavando as mãos, mas, em última análise, salvaguardando os interesses que ambas as instituições têm em Moçambique, independentemente da empresa BCI. Muito bem, Fernando Lima, é um tema que vamos continuar a acompanhar nos próximos programas. Para já vamos a um outro tema, que é a reestruturação da dívida da Ematum. O governo propôs aos credores a reestruturação desta dívida. Esta decisão, Fernando Lima, está a causar confusão em setores críticos sobre qual é o valor prático da declaração de nulidade do Conselho Constitucional sobre as garantias dadas na altura pela administração Guebuza na contração destas dívidas. Qual é a observação que faz sobre este assunto, sobretudo nesta linha? Bem, eu anotei no anúncio feito pelo Ministério de Economia e Finanças que aparecem a escrever este posicionamento a empresa Lazar Freire, que é uma assessora do Ministério das Finanças, e também o escritório de advogados Sal e Caldeira. Portanto, parece-me que para estes escritórios de advogados há uma jurisdição moçambicana e há uma jurisdição internacional. Depois há todo outro argumento, que é a questão dos títulos obrigacionistas foi reestruturada em 2016 e, portanto, está fora de toda a polémica em relação às dívidas do Credit Suisse e do BCI. Apenas uma argumentação destas entidades, e a acrescer a esta argumentação há uma outra argumentação que é também a argumentação que Adriano Maleano, o Ministro das Finanças, usa de forma recorrente, embora numa linguagem
e num posicionamento que muitas vezes parece estar a tentar passar entre os pingos de chuva, que é o governo de Moçambique é um governo sério, honra os seus compromissos e, portanto, independentemente daquilo que o Conselho Constitucional decide, Moçambique tem que continuar a honrar os seus compromissos, e isso é uma mensagem que passa e é bem vista para instituições tipo Fundo Monetário Internacional e os próprios credores e detentores dos títulos da Ematum. Dito tudo isto e tentando enquadrar o mais recente posicionamento, resta questionar-nos da validade daquilo que o Conselho Constitucional decidiu em relação à contração da dívida para a Ematum. Então, os títulos as ações tomadas são nulas, são feridas de nulidade, ou, pura e simplesmente, é um posicionamento que, sobretudo, visa o mercado interno, ou seja, visa a opinião pública moçambicana, nomeadamente as organizações da sociedade civil que sempre estiveram contra o pagamento destas dívidas. Portanto, quer-me parecer que o governo de Moçambique quer jogar ou está a jogar em dois tabuleiros distintos. A época eleitoral, a campanha eleitoral arranca amanhã. Esta decisão para o nível interno, materialmente, não é penalizador para o partido governamental? Não dá a impressão de que o governo está a ignorar e a mandar à curva o Conselho Constitucional ou as leis em Moçambique? É uma interpretação e é uma interpretação que tem muito peso, mas há outros problemas que são incontornáveis para o governo de Moçambique, ou seja, o governo de Moçambique não pode virar as costas aos diferentes prazos que são estabelecidos e aos timings negociais em relação à dívida. Claro que se o governo pudesse separar a questão da dívida e a questão das eleições, poderia ou gostaria de o tentar fazer. Mas, neste caso, tem que gerir o assunto, neste caso, dos títulos da Ematum, ao mesmo tempo que está a decorrer a campanha eleitoral. Por outro lado, tratando-se de um assunto complexo, e, sobretudo, um assunto que, digamos que as organizações da sociedade civil têm um maior domínio, e ao dizer isto, quero dizer que os partidos políticos da oposição não dominam tão bem este tema, não sabem esgrimir tão bem este tema. Digamos que o governo optou pela estratégia do mal menor, avançando com a negociação em relação à Ematum, tendo em consideração também outros aspectos, que há avanços em relação à MAM e ao empréstimo do banco russo da MAM, e que, por outro lado, em relação à Proíndicos, não existem quaisquer desenvolvimentos, e na praça internacional existem várias ações de litigância da parte das autoridades moçambicanas em relação aos financiadores e às diversas entidades envolvidas na questão da Proíndicos. E ainda neste caso da Ematum, o grupo global de obrigacionistas, representando cerca de 68% dos títulos, já anunciou que todos os seus membros planeiam votar a favor desta proposta, mas o acordo só será válido com a entrada de 75% dos credores. Exatamente, mas não deixam de ser boas notícias para o governo de Moçambique, como também já tinham sido boas notícias quando
o primeiro acordo foi anunciado em novembro do ano passado. Claro que há benefícios para estes credores. Os credores destes tipos habitualmente não estão desesperados em matéria de cash, preferem esperar, preferem protelar os encaixes em relação aos títulos obrigacionistas, mas sendo beneficiados e tendo maiores benefícios e melhores taxas pelo facto de terem sabido esperar e protelar a execução desses mesmos títulos. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e à última parte dos pontos de Fernando Lima. Agora vamos comentar sobre a campanha eleitoral que arranca amanhã. Fernando Lima, arranca amanhã a campanha eleitoral pelas indicações que nós temos cá deste lado. O candidato da Frelimo, Filipe Nunes, que é candidato à sua própria sucessão, lança a sua campanha amanhã na cidade da Beira, que é uma cidade que tradicionalmente vota a oposição e neste momento está a ser gerida pela oposição. Que significado político pode ter essa escolha para Frelimo? Bem, o facto de a campanha ser lançada na Beira tem um elemento adicional, ou seja, os estrategas da Frelimo pensam que vai haver um voto poderoso nos dois partidos da oposição, em Sofala e na Beira em particular, e portanto, quanto maior for a votação no partido Frelimo, mais aumentam as possibilidades de a oposição se dividir. E como também em Sofala está em jogo a questão do governador de Sofala, um voto forte nos dois partidos da oposição, mas que divida o voto maioritário, pode possibilitar a que a Frelimo, embora seja um partido minoritário no contexto global dos votos somados dos três partidos principais, venha exatamente a obter a maioria ou obter a possibilidade de apontar o seu cabeça de lista como governador, não obstante a soma dos votos nos dois partidos da oposição ser superior à votação no partido Frelimo. Daí a aposta da Frelimo em Sofala, que é um bastião tradicional da oposição. E se olharmos para os resultados autárquicos de 2018, tivemos a Frelimo a ter um bom desempenho, ficou atrás do MDM e à frente da Renamo. Extrapolando estes resultados para toda a província de Sofala, vamos vendo aqui que a Frelimo, com um pouco mais de pressa, um pouco mais de força, pode ter números importantes. Exatamente. Isto também depende do desempenho, não tanto do MDM, mas sobretudo da Renamo. Nós sabemos que toda a questão da junta militar tem a ver com, digamos, a mudança da zona de influência em termos de liderança da Renamo, da zona centro para a zona norte. Vejo que a lista de deputados ou de candidatos a deputados da Renamo na zona centro é uma lista inclusiva e só se espera que a Renamo consiga superar não só as feridas causadas pela junta militar, mas as próprias feridas internas das disputas na zona centro, nomeadamente na questão das escolhas dos delegados políticos. Mas há também este ponto de interrogação em relação a um forte desempenho do partido Renamo na zona centro, tendo em conta esses resultados das autárquicas, não obstante o candidato pela Beira por parte da Renamo
não era um candidato muito mobilizador. Mas o resultado da oposição em Sofala depende, sobretudo, de como a Renamo vai responder a este desafio das eleições gerais. E o Sufo Momad, que é o líder da Renamo, o maior partido da oposição, segundo nos confirmou a própria Renamo, entra em cena em Quilimane, mas na próxima terça-feira, dia 3 de setembro, o Sufo Momad, segundo também fomos informados, está fora do país. Este atraso não é penalizador para o próprio Sufo, ou 45 dias de campanha é muito para se recuperar alguns dias de atraso? Bem, no passado esta argumentação também foi usada em relação ao Afonso de Acama. E nós vimos nos banhos de multidão acontecidos a semana passada na zona norte do país, nomeadamente na zona de Nampula, como o Sufo Momad foi recebido nesta zona, os autênticos banhos de multidão que ele teve nessa região. Significa que o Partido Renamo aparentemente está muito forte nessas regiões, mas também me parece que a oposição, quer a Renamo, quer o MDM, vai explorar muito toda a questão das dívidas ocultas, da corrupção e, portanto, tentar penalizar o governo do dia, tentar penalizar a Frelimo em relação a estas questões. Em termos, digamos, privados ou em círculos mais restritos, há muitos analistas no interior do próprio Partido Frelimo que têm sérias dúvidas dos resultados positivos que a Frelimo poderá ter em Nampula e na Zambésia, portanto, dando como potencial a perda destas duas províncias, o que mostra que a zona centro, nomeadamente as províncias mais a sul de Manica, Tete e Sofala, são zonas que a Frelimo atribui grande importância para as disputar de forma renhida, sobretudo com a Renamo, porque há esta possibilidade, que já se verificou em 2014, da bipolarização do voto, ou seja, que o MDM seja um partido muito penalizado pelo voto concentrado na Frelimo e na Renamo. E já tocou neste ponto que sobre as dívidas ocultas do lado da Frelimo, em que vai a estas eleições, vai a esta campanha eleitoral ensombrado por este caso, mas também temos uma Renamo que já não tem o Afonso de Acama, é o Sufo Momad que vai pela primeira vez, e também com as crises internas, tocamos aí no assunto dos nhongos, e também temos um MDM praticamente desfalecido. Bem, em relação, começando pela Renamo, eu penso que a questão de Acama não se vai colocar, e sobretudo pelas expressões de apoio já verificadas e já manifestadas, penso que a Renamo não se vai ressentir da ausência de Acama, mas no norte de Moçambique há muito o sentimento de que o Sufo é o nosso líder, é a nossa vez de governar, e isto terá um efeito compensador em relação a Afonso de Acama. Um terceiro elemento que também não pode ser descurado, que é o voto anti-governo e o voto anti-Frelimo. Este voto, em princípio, vai ser o beneficiário deste voto anti-Frelimo e anti-governo, em princípio, será também a Renamo. Aqui é importante saber, e até agora não foi possível descortinar isso,
de que forma o MDM vai orientar a sua campanha, de que forma vai usar as suas figuras principais, de que forma vai direcionar o seu discurso no sentido de angariar simpatias do eleitorado. Em 2014, não foi só o fenómeno da bipolarização Frelimo-Renamo, mas também um discurso alternativo muito pobre por parte do MDM e também uma campanha eleitoral muito centrada em Davis Simango. O MDM, eventualmente, tem que usar figuras locais para atrair simpatias, para explanar as suas ideias, para fazer vingar a sua mensagem. E o Davis Simango lança a sua campanha também na Zambésia, vai para Gurue. Até que ponto é que também o MDM e o Davis estão a julgar a sua sobrevivência política, olhando para os resultados das autárquicas de 2018? Tinham outras cidades a governarem, tinha Gurue a governar, tinha também o Quilimane, mas só acabaram ficando com Beira. Exatamente, aliás, o facto de terem mantido a autarquia da Beira e mantido a autarquia da Beira nas mãos de Davis Simango assegurou a sobrevivência do MDM, assegurou a manutenção desta plataforma muito segura que é a Beira como base do MDM. O MDM também tinha a seu favor a plataforma e a bandeira da juventude. Eu temo que esta bandeira se tem vindo a dissipar e vai ser fulcral notar qual a aderência que o MDM terá entre a juventude e qual a aderência que o MDM terá entre os jovens que vão votar pela primeira vez em outubro deste ano, uma vez que no passado, sobretudo não nas eleições de 2014, mas nas eleições de 2009, este foi um elemento fundamental no sucesso que o MDM teve. De qualquer forma, se o MDM tiver um grupo parlamentar menor que o atual grupo parlamentar decorrente das eleições de 2014, isto inevitavelmente não significa a extinção ou a morte do MDM, mas claramente será o enfraquecimento do MDM enquanto força política parlamentar. Aliás, o MDM, em termos de performance parlamentar, não tem tido muito sucesso, sobretudo naquilo que é visto muitas vezes como colagens do MDM ao Partido Frelimo, e já no decorrer ou no pós-eleições autárquicas, o facto de muitos autarcas ou muitos membros de assembleias municipais terem sido vistos como sendo permeáveis a manobras do Partido Frelimo para viabilizarem autarquias controversas, nomeadamente autarquias que, à partida, os resultados foram falseados por alteração das votações ali verificadas, como é o caso de Alto Moloco, de Marromeu e de outros locais ao longo do país, num total de 5 autarquias. Vamos fechar este tema. Queria que olhássemos também na questão do Papa Francisco, que próxima semana estará cá em Moçambique. Há algumas vozes discordantes dentro da própria Igreja Católica. Um padre de Nampula que defende que a vinda do Papa beneficia o partido no poder, neste caso que é o partido Frelimo. Até que ponto é que acha que o Papa Francisco vai conseguir separar as águas e não se envolver e não se deixar envolver nas questões de campanha eleitoral, beneficiando o partido governamental? Bem, eu não tenho dúvidas que o Papa
não se deixará envolver em campanhas eleitorais. A própria Igreja Católica não quererá ser colada a este tipo de situações e a própria Igreja Católica moçambicana está consciente desta situação. Aliás, eu anoto uma excelente entrevista que o Savana traz esta semana com um dos responsáveis da Igreja Católica em Moçambique, o bispo de Pemba, que diz que quem tentar manipular politicamente a visita do Papa a Moçambique será penalizado. Não sei até que ponto serão os antídotos da Igreja Católica, mas, tendo dito isto, e tendo feito estas ressalvas de que a Igreja Católica estará atenta a estas manipulações, mais a Igreja Católica, que é tradicionalmente vista como uma entidade crítica da própria governação da Frelimo, claramente o governo e o partido Frelimo estão muito, muito satisfeitos que o Papa Francisco venha a Moçambique este ano e que o Papa Francisco venha a Moçambique pouco antes das eleições. Mas isto também depende não só da Igreja Católica, mas como os partidos da oposição souberem utilizar este elemento, sabendo nós que muitos dos líderes da oposição também têm uma filiação forte na Igreja Católica e, portanto, serão muito cautelosos a utilizarem a visita do Papa Francisco como um tema politizado durante a campanha eleitoral. Muito bem, Fernando Lima, vamos fechar este programa com a longa-metragem do caso Chang. O governo dos Estados Unidos mantém esta decisão de julgar Manuel Chang, mas não vão participar na ação em curso na África do Sul sobre a decisão de extradição, por entenderem que todos os factos já foram apresentados. Mas a PGR pediu ao Tribunal Supremo da África do Sul para obrigar o atual ministro da Justiça a seguir a decisão tomada pelo o seu antecessor. Continua renhido a disputa pelo Chang. Bem, continua renhida e a posição dos Estados Unidos é uma posição inteligente. Por um lado, os Estados Unidos têm um peso político-diplomático que nenhum outro dos intervenientes neste processo tem. Dois, os Estados Unidos pensa que utilizou argumentos poderosos do próprio caso iniciado em Nova Iorque para convencer as autoridades sul-africanas. E, em terceiro lugar, e eu gostaria de usar isto, digamos, de uma forma cuidadosa, uma vez que é um tema melindroso, os Estados Unidos também têm um apoio tácito de outros intervenientes processuais, nomeadamente nas figuras da assistência jurídica, quer da Fundação Helen Suzman, quer do Fórum de Monitoria do Orçamento, que exatamente pleitam junto das instâncias judiciais sul-africanas a favor da extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos. E também a Procuradoria-Geral da República escreveu e no meio da carta da PGR consideram que os Estados Unidos não se comportaram muito bem no pedido de informações que faziam. Os Estados Unidos não dava nenhuma informação, mas a Procuradoria-Geral da República dava a informação. E também dizem que o Kroll, que quando, depois de ter feito o relatório, compartilhou este relatório com os Estados Unidos da América, infligindo uma regra de que este relatório devia ser entregue
só e só a Procuradoria-Geral da República. São delegações muito fortes da Procuradoria-Geral da República. Bem, a Procuradoria tem o direito, assiste-lhe o direito de fazer estas considerações e também a Procuradoria, de algum modo, está confortável na sua argumentação, uma vez, e isto é referido, penso eu que é referido nessa peça jurídica, que quer Beatriz Buchili, quer outros procuradores estiveram nos Estados Unidos para lidarem com esta situação, portanto, tentando obter a cooperação das autoridades norte-americanas em relação a esta questão. Dito isto, a questão da boa vontade da Procuradora-Geral da República esbarra com uma situação mais complicada e que tem a ver com a forma, aliás, como iniciamos este programa. Quando nós somos o primeiro país em matéria de corrupção, de lavagem de dinheiro e de outros crimes internacionais, qual é o país que quer cooperar com Moçambique? Sem entrar em detalhes no caso moçambicano, porque esta questão, inclusivamente, tem sido alvo de narrativas para filmes de tramas criminosas, no caso do Pablo Escobar. Qualquer iniciativa criminal ou mesmo de natureza militar que era intentada contra o grande traficante Pablo Escobar era imediatamente e via do governo colombiano passada aos próprios cartéis da droga. Portanto, os Estados Unidos têm uma grande experiência em relação à permeabilidade dos governos em matéria de questões criminais e Moçambique, infelizmente enfatizo eu, não é exceção a esta droga. Peço também outro facto e outro elemento, é porque os Estados Unidos são, eles próprios assim se consideram, os polícias do mundo e, portanto, dentro da sua tradicional arrogância, se sentem no direito de partilhar ou não partilhar informação classificada em relação a vários temas. Lembremos o caso da Guiné-Bissau, onde foram a águas internacionais e há uma controvérsia em relação a esta questão, mas foram águas internacionais capturar um antigo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas da Guiné-Bissau, exatamente com base na desconfiança de que este almirante estaria envolvido no tráfico de drogas. Portanto, esta é o que explica, digamos, a inamovibilidade das autoridades americanas em relação a este caso e a própria forma como decidiram desencadear este processo, independentemente do interesse de Moçambique em julgar Manuel Chang e outros envolvidos no chamado caso das dívidas ocultas. E nesse ponto do interesse de Moçambique em julgar Manuel Chang, a PGR considera errônea esta narrativa de que as autoridades só se interessaram pela responsabilização criminal de Manuel Chang após a detenção deste e ficaram chocados quando tomaram conhecimento de que os Estados Unidos requereram a detenção de Chang, por causa também desta disputa de falta de informação, de entrega de informação. Bem, a PGR pode usar essa argumentação porque, de facto, o processo foi aberto em 2015, porque tem a seu favor e nos ficheiros do processo várias demarches intentadas em relação a este caso. As próprias visitas da PGR aos Estados Unidos e a outros países aconteceram em 2017, portanto, do ponto de vista factual, a PGR
está confortável com esta argumentação. Porém, nós que não somos ingênuos, sabemos que este processo conheceu e está a conhecer um desenvolvimento inusitado desde que a 29 de dezembro Manuel Chang foi detido na África do Sul. Aliás, até há bem pouco tempo, Manuel Chang era um deputado ausente do Parlamento moçambicano. Por que será que Manuel Chang era um deputado ausente do Parlamento moçambicano? São questões que não compete à PGR discutir, ouvir a terreiro apresentar argumentos, mas que a opinião moçambicana, a opinião pública moçambicana e os jornalistas moçambicanos têm que também contextualizar, e é incontornável o facto de as autoridades moçambicanas só a partir de janeiro começaram de facto a movimentar em relação a este caso. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa, onde primeiro comentamos sobre a posição do Banco de Moçambique em sancionar o presidente da Comissão Executiva do BCI. Olhamos também para a reestruturação da dívida de Matum. Comentamos sobre a campanha eleitoral que arranca amanhã em todo o território nacional e fechamos com o incontornável caso de Manuel Chang. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos se encarregou da parte técnica. Boa noite, até de hoje a 7 dias. Os pontos de Fernando Lima.